Como é que é ser o terror do PCC? Porque literalmente é isso que o senhor é, né? O senhor deu cana nos caras, o senhor bate forte nos caras, então, tipo assim, se tem alguém que num pesadelo deles eles pensam, é no senhor, né? Sim. Como é que é lidar com isso, cara? Não, eu sou talvez o inimigo público número um deles e talvez o amigo público número um das forças de segurança. Eu prefiro esse papel de amigo público número um, né? De ter meus irmãos aí. Não sou policial, não tenho origem policial, mas eu costumo dizer nas minhas aulas lá, e palestras que eu faço aí no Brasil todo, que eu me sinto mais policial do que promotor, né? Eu há muitos anos eu me dedico à investigação. Eu convivo com polícia, como eu disse, 24 horas por dia. E eu sei das angústias, eu sei dos perigos, dos riscos, dos quais eu passo também, né? E eu optei por não ficar passivo, né? Eu sempre tive uma atuação proativa. Então, ao invés de aguardar uma providência do Estado que eu sabia que não viria, e lembrando que nós tivemos, em Presidente Prudente, onde eu moro e trabalho, a morte em 2003 do Machado Dias, né, do Antônio Machado Dias, do nosso querido juiz Machadinho, que era meu amigo pessoal, não só de trabalho, ele era juiz de execuções de lá, mas também meu amigo de futebol, de pescaria, de tomar chopp junto, né? Morreu com 42 anos de idade, assassinado a mano do Marcola e das demais lideranças do PCC. E isso também me impulsionou, né, a prosseguir. Tá? Primeiro, para eu não virar um alvo como o Machadinho, né? Eu não tenho esse perfil, não que o Machadinho tenha, coitado, ele foi surpreendido sem nenhuma chance de defesa, um assassinato covarde, né? Mas eu não tenho perfil para ser caça, meu perfil de caçador, né? Então eu não vou parar, não parei nesses 20 anos. A minha situação pessoal, que começou em 2005, eu acabei resolvendo ela de certa maneira, porque o integrante que mandou me matar, ele acabou, por conta da própria investigação, dos flagrantes, e, enfim, acabou sendo expulso do PCC, ele quebrou, né, ficou devendo, foi expulso, foi jurado condenado à morte. Então eu poderia ter parado por ali. Resolvi minha situação, vou tocar minha vida, como qualquer outro promotor de justiça aí do Estado, do país. Mas aí, nisso, eu já tinha uma investigação muito grande em andamento, talvez a maior do Brasil. Eu desconheço qualquer operação nesse país que tenha durado 20 anos. Eu faz 20 anos que eu não parei de investigar um dia sequer. Você fala assim, tem um dia que você parou? Nenhum. Nenhum. A gente faz não só interceptação telefônica, telemática, mas investigação de campo. Eu sempre trabalhei, eu sempre entendi que a gente deveria trabalhar de maneira integrada. Então, por que dá certo o nosso trabalho aqui em São Paulo, sobretudo na minha região, lá no GAECO, em Presidente Prudente? Porque eu formei um time, a gente trabalha integrado a Croeste, que é a administração penitenciária da região, né? O Roberto Medina, que é um cara jurado de morte igual eu, que eu salvei a vida, né? Nesse trabalho eu tive a honra de poder evitar o assassinato dele e da filha. Ele era diretor de Araraquara. Então é um cara que, assim, além de ser meu amigo, meu irmão, deve a vida. Ele fala, doutor, eu devo a vida ao senhor. Falei, não, você não deve a vida a mim, não. Você deve a vida a É Deus, Deus. que de alguma maneira me direcionou, né, para esse caminho de pegar essa situação. Uma outra coisa importante, né, a participação da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal. Então é um time. A gente lá não tem vaidade, viu? Eu costumo falar assim, né? E eu vejo muito, olha, teve operação, deixou a Polícia Civil de fora, deixou a Polícia Militar de fora, ou a Sim, Federal. Eu não tenho esse tipo de mimimi. Né? Eu trabalho com todo mundo e olha, tem ladrão pra todo mundo, viu, Gal? Eu exato. sempre falo isso nas minhas É, aulas, em academias. Eu falei, é, gente, não briguem, que tem ladrão pra todo mundo e sobra verdade, ainda, não é verdade? A verdade. gente precisa se unir, pô. Eles estão unidos. Eles estão Não, unidos. e assim, tudo que o senhor faz, né? é, Quanto mais Lincoln Garcia, né? Por aí, pelo Brasil todo, mais vai ser eficaz esse combate, Com né? certeza. Então, assim, às vezes tem alguma questão de ciúme, né? Dentro do segmento de segurança pública, mas se todo mundo, porra, como o senhor falou, tem ladrão para todo mundo, tem operação para Sim, todo mundo. Então, ganha nós, né? A com sociedade. certeza. E Né? perde o crime. Exato. Isso que o senhor falou, né, do Medina, né, que disse, pô, eu devo a vida ao senhor.
não só ele, né? Muitos, né? Eu e meus colegas lá no Presídio Federal, e mais recente teve aquele plano contra o Sérgio Moro, né? Meu plano. Que é teu também. Investigação exatamente. Minha. Fala sobre isso também, que teve uma grande repercussão nacional, né? Olha assim, né? Eu quero deixar bem claro uma coisa, Glauber. Primeiro que eu acredito que o exemplo arrasta. Por isso que eu tô nisso, né? Da mesma maneira que eu fico, às vezes, triste, né? Pela situação, não que eu me encontro, mas que eu coloquei minha família, às vezes, meus filhos, né? Que às vezes precisam andar escoltados também. Por outro lado, quando eu vou numa faculdade de direito, quando eu vou numa academia de polícia, de civil, militar, dar uma aula, fazer uma palestra, eu vejo os jovens de olhos brilhando, né? E alguns vêm falar, eu quero ser um policial, eu quero me inspirar no senhor, ou eu quero ser um promotor para seguir os seus passos. Então isso para mim é gratificante. Eu acho que nós temos aí, Glauber, uma geração que não está perdida, né? Quem está iniciando a carreira, eu vejo, você deve perceber isso na Polícia Penal Federal, né? Que são jovens que estão com a expectativa de poder realmente, né, atuar de maneira eficaz, de maneira proativa, e combatendo de fato, né, causando um prejuízo para o crime organizado. E então eu percebo que a atuação minha não é em vão. E quando você fala mais Lincoln os Gaquias, claro, né, eu acho que a gente tem que ter vários. Não tem que ter só eu, né? Eu sou eu não sou herói, né? E toda a minha atuação, ela começou por necessidade pessoal. Quer dizer, se eu estou jurado de morte, por que eu comecei a investigar? Eu queria saber, vamos matar um promotor? Quem pode matar? Como? Por quê? Quem dá a ordem? Se ninguém for investigar, eu mesmo vou investigar. Mas então não tinha nenhum motivo altruísta aí, não era nada de heroísmo. É para salvar minha pele, né? Sim. E aí você me perguntou do plano do Sérgio Moro, né? Eu conheço a fundo, né, hoje, modéstia à parte, a estrutura do PCC, a primeira grande denúncia, a maior investigação da história do Ministério Público Paulista é minha, a denúncia que eu fiz em 2013 contra 175 réus, inclusive o Marcola, né? Uma denúncia que tem o organograma, que tem vamos falar, toda a hierarquia do PCC, a descrição de tudo. E quando eu fiz esse processo, eu já imaginava que a gente precisava estudar o fenômeno, né? E aí, estudando o fenômeno, o que eu percebi e descobri? Claro, o meu risco aumentou e muito. Então, quando chegou agora na remoção, me custou a vida, a verdade é essa, isso não tem volta. Então, eu ter assinado o pedido de remoção decretou a minha morte, tá? Só que, por outro lado, também decretou a deles, porque eu não parei nunca mais. Não é que eu vou matá-los, evidentemente, eles estão presos. E, por mim, continuarão presos. Mas, assim, o senhor deu destaque que uma coisa é tu ter prova robusta. E essa prova robusta é fruto de 2 anos de investigação. Advindo da Operação Sharks. Pois Foi lá que nós obtemos a prova. Então, ó quanto tempo de trabalho, né? E quando a gente vê a notícia, parece que... Foi fácil. Foi uma semana ali e fez, né? Então, a gente, como população, a gente fica, às vezes, um pouco desesperançoso, né? Sem muita crença, porque acha que, os caras estão nadando de braçada e nada está sendo feito. Sim. Então, é interessante esse relato, que, são 2 anos de trabalho e os caras estão atuando já há décadas, né? Quando você fala isso, eu acredito muito no poder da mídia, portanto, o teu canal é importante por conta disso também, né? Você não fala só para o público das forças de segurança, tem muita gente que não é das forças de segurança, te acompanha, maioria, né? E acompanha teu canal, mas se interessa pelo assunto. E eu sou um grande defensor de usar a mídia, inclusive a nosso favor, não é de criar história, inventar história, pelo contrário. De poder informar a população. Eu preciso informar, eu recebo dos cofres públicos. E eu preciso prestar contas disso. Então, para você ter uma ideia, eu vou só para te dar um exemplo. Você falou, às vezes a gente não sabe que demorou tanto. A primeira entrevista que eu dei, Glauber, eu sei que se você der um Google no meu nome, vai aparecer um monte de entrevista. Você falou, começou seu programa, falou, eu já vi o Dr. Lincoln em várias entrevistas, hoje ele está aqui comigo. Eu até 2016, que foi quando você estava aí chegando lá na PFBRA, eu nunca havia dado uma entrevista na minha vida a respeito de PCC. Ninguém nem sabia quem eu era, só que eu já trabalhava desde 2004. Eu já estava jurado de morte. Por que eu dei a primeira entrevista em 2016?
Porque o Ministério Público me pediu, era uma comemoração de 10 anos dos ataques de 2006 e a manchete do maior jornal desse estado era 10 anos de ataque e nada foi feito pelo Estado. E é mentira. Só eu tinha mais de 2.000 prisões, minha equipe, né? Não digo eu, mas prisões decorrentes de investigações nossas. E de gente de peso, né? E isolamento em RDD, depois, né, isolamento na Federal, enfim, sequestro. A gente precisava mostrar. E o procurador me pediu. Em 2016 eu dei a primeira entrevista, mas já estava jurado de morte. A denúncia que eu ofereci em 2013, que eu mencionei aqui para você, que é a maior investigação da história do Ministério Público, foi matéria de 4 páginas do Estadão, inclusive de capa. E eu sequer apareci numa entrevista. Não tem lá falando que fui eu que fiz a denúncia. Fui eu que fiz. Levei 6 meses. A denúncia tem 860 páginas, Glauco. O processo tinha 49 mil páginas. Né? Então muita coisa foi feita. A gente precisa informar vocês, informar a população. E eu vou te dar um outro exemplo, quanto é importante a utilização da mídia. Quando nós fizemos o pedido de remoção, não foi porque saiu da minha cabeça, eu acordei num dia e falei, hoje eu quero remover o Marcola. Não tô, né? Tô afim de remover, não é isso. Nós estudamos, nós discutimos, né? Como foi feito em outros países? Como que aconteceu na máfia italiana? Deu resultado? Deu. Deu um max processo, isolamento, cárcere duro. O que aconteceu em decorrência disso? Quebra de cadeia de comando. Primeira decorrência. Depois, disputa interna pelo poder e racha. Enfraquecimento paulatino da facção da organização. Foi isso que nós almejamos. Está acontecendo? Pois é, isso que eu ia te falar. Estamos em qual fase aí? O Nós racha estamos na está fase, acontecendo. nós já tivemos a quebra de cadeia de comando. Com as prisões e isolamento com na Federal. Né? Isso por quê? Porque sai ordens de lá e chegam informações. Claro, todas codificadas através de advogados e de familiares. Né? Me permite um parênteses, porque lá no início da conversa, eu não quis interromper o raciocínio do senhor, mas para quem está em casa, entender a dificuldade de quebrar essa comunicação. Um gravata, um advogado, conversando com seu cliente, usando termos como STJ e STF, não é muito natural da atividade jurídica dele? Aí, até você quebrar, descodificar isso, né? E iniciar iniciar um código e não um processo. Então, assim, porque a população também entende que sempre porque o nosso país tem pouca credibilidade, né? Os agentes públicos, a classe política tem baixíssima credibilidade, fruto de toda a sacanagem que é feita nesse país, né? Então acha que é sempre uma facilitação né? Mas não, é muito difícil. A legislação permite um acesso, né, do preso que eles usam, né? Mais profissionais ali, usando a carteirinha da ordem, e aí é muito difícil.